Quando falo de apresentar crianças, a pergunta a se fazer é: onde eu tenho na Bíblia isso? Quando se fala de apresentação de criança, é muito comum, no meio cristão, por exemplo, eles citarem um texto de que o Messias foi apresentado. Ora, se o Messias foi apresentado, então a gente também vai fazer a apresentação dos filhos, né? Porque o Messias foi apresentado. É interessante que o Messias cumpria toda a Torá, mas ninguém quer cumprir Torá. Inclusive, o Messias é apresentado porque o pai dele é um judeu e a mãe dele é uma judia. Se você pegar o texto onde isso é citado, é Lucas capítulo 2 e o verso 22. Só que se você ler lá, temos dois detalhes sobre esse texto. Primeiro, o texto ele fala de terminando um período que está na Torá, que é o período de nidá, quando uma mulher ganhou uma criança, ela tem um período de nidá, um período de separação. Então já começa o assunto falando disso. Terminados os dias da purificação dela. E aí eu tenho problemas com versões. Tá? Aí tem um problema também nas versões que a gente vai encontrar. Por quê? Porque a purificação é da mulher. Mas eu encontro versões que está deles. Está errado a versão. Porque deles nem existe no texto. Porque a purificação é da mulher. A mulher passa 8 dias, o menino é apresentado para ser circuncidado, e depois, sendo menino, ela fica mais 33 dias. Então, o assunto de purificação é dela. Tem versão que não tem versão que tem cumprindo-se os dias da purificação dela, e tem versão que colocaram deles. Estaria errado. Mas tudo bem. Então, primeiro, o assunto já está falando da Torá, cumprindo um período que a Torá estabelece. Então, os pais estão cumprindo a Torá. Por isso, vão fazer o quê? Levar o menino, que aí a sequência está. Segundo a lei de Moshe. Com terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moshe. Levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Espera aí, então é a lei que estabelece que eu tenho que apresentar uma criança? Sim. Agora, como é que a pessoa apresenta a criança se ele não cumpre lei? Como é que ele quer usar esse texto da Brit Hadashah se ele não cumpre Torá? E o texto está falando de Torá. Aí eu volto de novo. Como é que a Torá acabou e eu estou querendo apresentar a criança dentro da igreja ou onde for? Se o texto está falando que ele foi levado conforme a lei de Moshe, a lei de Moisés. Para que se apresentava a criança conforme a lei de Moshe? Outro detalhe, a lei estabelece que quem era apresentado era um primogênito macho. Então não apresentava menina, mulher não era apresentada. Por quê? Porque tinha que cumprir uma outra coisa da lei, que é o resgate do primogênito. Então, levava a criança para apresentar, macho, primogênito, para pagar por ele o resgate. Pedion rabê na língua hebraica. Então, aquela criança que eu resgatava pagando o valor de 5 moedas de prata, eu resgatava aquela criança, aí eu poderia criar a criança. Porque está escrito no capítulo 2:23 de Lucas, está errado, porque isso aí é um inserido de texto. Esse texto, por exemplo, está entre parênteses, ele não existe, apesar de ser uma citação da Torá. Mas em Lucas ele não existe, alguém colocou ele depois. Tá? Lá está escrito assim, porque está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Isso não existe na Bíblia. O que está dito na lei do Senhor? Todo primogênito ele não será consagrado. O que é consagrado? Pertencendo
pertencente a alguém. No caso, ao Eterno. O texto está dizendo que ele será consagrado. E aí as pessoas pegam isso, o texto nem existe na Brit Hadashah, ele foi inserido, e colocam e querem fazer as coisas em cima disso. Eu vou levar a minha criança para apresentar ela, eu vou consagrar ela. O texto não existe. Mas o que está dito na Torá? Todo primogênito pertence ao Eterno. E por que eu apresentava então esse primogênito macho? Porque eu ia comprá-lo do Eterno. Ele já é do Eterno. Ele não será consagrado ao Eterno. Ele pertence ao Eterno. O Eterno falou lá na Torá, todo primogênito é meu. E se eu não quiser resgatar o primogênito, ele pertence ao Eterno. Esse é um problema dos pais. Eles não sabem o que estão fazendo e o que precisam fazer não fazem. Se o primogênito pertence ao Eterno, ele precisa ser resgatado. Tem que se fazer o resgate dele para poder você criá-lo. Porque senão, você não tem autoridade para criá-lo. Porque ele pertence ao Eterno. E aí você quer fazer dele algo que é muito comum, e é muito comum os pais terem problema com os filhos primogênitos. Por quê? Porque os pais querem fazer do filho algo para si, e ele não pertence. Ele não comprou ele do Senhor. Ele não resgatou ele. E é isso que a Torá, a instrução do Eterno para os primogênitos macho. Então, não existe apresentação de criança. O contexto era a Torá, o contexto era a lei do Senhor. Eu não quero dizer aqui que quando eu tenho um filho ou uma filha, eu não deva me alegrar com essa bênção. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo usar a Bíblia para fazer determinadas coisas sem conhecer contexto. Sem usar textos da Bíblia que, por exemplo, nem existe, como eu estou falando de Lucas 2:23. Você pode encontrar em algumas Bíblias que tiveram o zelo de colocar um parêntese ali. O que significa isso? Alguém fez um comentário sobre o verso anterior. Esse texto não existe. Aliás, ele até está errado, estaria errado. Por quê? Todo primogênito pertence e não será consagrado. Ele já é consagrado. Ele nasce consagrado. Ele nasce pertencendo ao Eterno. E eu preciso comprá-lo para mim. Pidyon Rabén.